I would like to thank you for inviting me to come and speak to you this morning. Antes de tudo, eu queria agradecer a vocês por terem me convidado e me permitir falar a vocês nessa manhã. I bring you the greetings of my church, the Free Church Continuing in Glasgow, Scotland. Eu trago a vocês a saudação da minha igreja, a Igreja Livre e Continuada da Escócia. We have very similar churches, so it's good that we should remember one another in prayer. As nossas igrejas, de fato, são muito parecidas, então é muito importante que nós lembremos uns dos outros em oração. Now, in these days, we've been looking at doctrine and mission. Esses dias nós temos olhado para o tema da doutrina e das missões. On Friday night, we looked at the doctrine of God. Na sexta, nós pensamos e refletimos sobre a doutrina de Deus. And then on Saturday night, we looked at the person of Christ. Ontem nós pensamos sobre a pessoa de Cristo. This morning, I would like us to look at atonement and mission. Nesta manhã, nós então vamos pensar sobre a expiação e as missões. There's nothing really more central to the gospel than the atonement. O fato é que não existe nada mais central ao Evangelho do que a expiação. The English word atonement is made up of three words, at one meant or at one made. A palavra em inglês para expiação, ela é a junção de três palavras que significam num encontro, estar no encontro. It's a word that was invented by the first translator of the Bible from Greek into English. Na verdade, essa palavra foi inventada pelo primeiro tradutor da Bíblia do grego para o inglês. William Tyndale, the translator, had the great ambition and prayer that he would provide a Bible that the farm laborers could possess and read. William Tyndale, ele orava e buscava fazer com que a Bíblia pudesse ser traduzida para ser lida até mesmo por um fazendeiro. He did a wonderful translation of the New Testament. E então ele fez uma belíssima tradução do Novo Testamento. It underlies the King James Version. É essa tradução que foi a base para a King James, tradução King James. But he was burnt to death by the Roman Catholic Church. Mas William Tyndale foi queimado até a morte pela Igreja Católica Romana. The atonement is God's way of reconciling sinners to himself. A expiação é a maneira de Deus reconciliar pecadores consigo mesmo. This is the gospel, the good news of salvation. Este é o evangelho, as boas novas da salvação. The Son of God took our sins upon himself and died on the cross of Calvary to make peace with God. O Filho de Deus, ele tomou os nossos pecados sobre si e ele morreu na cruz para fazer as pazes entre Deus e os homens. He was punished in our place so that we might have eternal life. Ele foi punido em nosso lugar para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Now, first of all, in looking at the atonement, I would like us to consider the necessity for the atonement. Ao pensarmos então sobre a doutrina da expiação, eu quero em primeiro lugar falar sobre a necessidade da expiação. Did Jesus have to die? Será que Jesus tinha mesmo de morrer? Was there any other possible way by which God could save men and women? Ou será que havia algum outro caminho possível para que Deus salvasse os homens? God is almighty. Could he not just forgive sin? Deus é todo-poderoso. Será que ele não poderia simplesmente perdoar os pecados? Augustine, the church father, and Aquinas believed that there were other possible ways in which God could save sinners. Os pais da igreja, Agostinho e Tomás de Aquino, acreditavam que sim, havia outros caminhos possíveis pelos quais Deus poderia salvar os homens. But most Reformed theologians believe that the only way that sinners could be saved is through the work of atonement. Mas a maioria dos teólogos reformados tem defendido que a expiação é a única maneira pela qual os pecadores podem ser salvos por Deus. Once God had decided to save men and women, the only way he could do it was through the cross. No exato momento em que Deus decidiu que ele iria salvar os homens, o único caminho para essa salvação era por meio da cruz. There are many attacks on this position today. Existem muitos ataques a essa posição em nossos dias. Since the 19th century, there have been liberal theologians who have despised the doctrine of the atonement.
Desde o século XIX, teólogos liberais têm zombado da doutrina da expiação. Even today, there is a theologian in England, Steve Chalke, who regards the atonement as what he calls cosmic child abuse, or God being cruel to his son. Ainda hoje, um teólogo inglês defende que a doutrina da expiação é como se fosse a defesa de que um pai pudesse abusar do seu filho, como se Deus estivesse sendo cruel com o seu filho. But for us as Bible-believing Christians, we see the necessity of the Son of God dying for us on the cross. Mas nós, como pessoas que creem na Bíblia, crentes na Bíblia, nós afirmamos a necessidade de que Cristo fosse morto na cruz. So first of all, today I would like to look at some general reasons, general arguments why Christ had to die on the cross. Então, antes de tudo, eu quero ver com vocês algumas razões gerais pelas quais Cristo tinha que morrer na cruz. First, there's the infinite justice of God. Primeiro, olhem para a infinita justiça de Deus. We often think in human terms, this man is more just than that man. Nós muitas vezes pensamos em termos humanos. Esse homem é mais justo do que aquele outro homem. But God is infinitely just. He is perfectly just. Mas Deus é infinita e perfeitamente justo. Justice is essential to God. A justiça é essencial a Deus. He can't just overlook sin. He must punish it. Deus não pode simplesmente ignorar o pecado, ele precisa punir o pecado. So that's the first reason the justice of God demands the atonement. Então essa é a primeira razão, a justiça de Deus exige a expiação do pecado. The next reason is the wickedness of sin. A segunda razão geral é a malignidade do pecado. Because God is infinitely great and infinitely good, it's an infinitely wicked thing to sin against God. Pelo fato de Deus ser infinitamente grande, infinitamente bom, é uma agressão infinita pecar contra Deus. The only small sin is a sin against a small God. Se nós pudéssemos falar que um pecado é algo pequeno, nós estaríamos dizendo que Deus é pequeno. Because God is so great and so good, any sin against him deserves hell. Mas pelo fato de Deus ser tão grande e tão bom, qualquer pecado contra ele merece o inferno. The next reason is the holiness of God. A terceira razão geral é a santidade de Deus. God is infinitely holy and the very opposite of sin. Deus é infinitamente santo, ele é o exato oposto do pecado. You are of purer eyes than to behold iniquity. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. How then can sinners dwell in heaven in the presence of this holy God? Como então pecadores poderiam habitar nos céus na presença desse Deus santo? Nothing unclean can enter heaven. Nada impuro pode entrar no céu. Therefore there must be an atonement to cleanse us so that we are fit for heaven. E é por isso que é preciso haver uma expiação que nos purifique e nos torne adequados para o céu. The next reason is the truth of God. A próxima razão é a verdade de Deus. God said in the Garden of Eden, in the day that you eat of the forbidden fruit, you shall surely die. Deus disse no Jardim do Éden, no dia em que comerdes do fruto proibido, certamente morrerás. God's words are not empty threats. As palavras de Deus não são ameaças vazias. He is the God who cannot lie. Ele é o Deus que não pode mentir. And when God says that death must follow sin, death must follow sin. E quando Deus diz que a morte é a consequência do pecado, então a morte é a consequência do pecado. And so when Adam ate of the forbidden fruit, he died spiritually. Então quando Adão comeu do fruto proibido, ele morreu espiritualmente. Some years later, he died physically. Alguns anos depois, ele morreu fisicamente. And without the atonement, he would have died eternally. E sem a expiação, ele teria morrido eternamente. The next reason is the love of God. A próxima razão é o amor de Deus. God loves his son so much that he couldn't possibly cause his son to suffer unless it was necessary. Deus ama tanto o seu filho que não faria nenhum sentido ele matá-lo se isso não fosse absolutamente necessário. So these are some general reasons for the atonement. Então essas são algumas razões gerais para a expiação.
Next, I'd like us to look at some biblical reasons for the atonement. Em seguida, eu quero trazer algumas razões bíblicas para a expiação. We read, for example, in John's Gospel, chapter 3, and verses 14 and 15. Nós lemos, por exemplo, em João 3, versos 14 e 15. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Notice that it says here, so must the Son of Man be lifted up. Observe que o verso 14 diz, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. So it was essential that the Son of God be lifted up on the cross. Essa palavra importa então nos ensina que era essencial que o Filho do Homem fosse levantado e posto na cruz. The atonement is vital and there's no other way. A expiação, portanto, era vital, não havia outro caminho. The next passage I'd like to draw your attention to is John's Gospel, chapter 11, verses 49 to 51. A próxima passagem que eu quero ver com vocês é João 11, 49 a 51. Here we read about Caiaphas, who was the high priest. Aqui nós lemos sobre Caifás, que era então o sumo sacerdote. He said to the other members of the council, it is expedient that one man should die for the people, and that the whole nation perish not. Ele disse aos demais membros do Sinédrio que era necessário, convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. John tells us that he was high priest that year, and therefore he prophesied, although he was a wicked man himself. O apóstolo João nos diz que Caifás era o sumo sacerdote naquele ano, portanto ele estava profetizando, embora fosse um homem ímpio. He says that it was necessary that one man should die for the nation, and that the whole nation should not perish. E esse homem, ao profetizar, ele disse que era necessário que um só homem morresse pelo povo para que a nação inteira não perecesse. And that man should die not just for the nation, but for the children of God scattered throughout the world. E esse homem então haveria de morrer não apenas pela nação de Israel, mas pelos filhos de Deus que estão espalhados por todo o mundo. It is necessary that this man die. It is essential that Christ died. Então era necessário que esse homem morresse, era necessário que Cristo morresse. The next passage I'd like to draw your attention to is Mark's Gospel, chapter 14, verses 35 to 36. A próxima passagem que quero ver com vocês é Marcos 14, versos 35 e 36. Here we find Jesus in the Garden of Gethsemane praying. Aqui nós vemos Jesus no jardim do Getsemane orando. He says, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but what thou wilt. E o Senhor Jesus dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. All things are possible for God, and yet here is something which was not possible for God. Todas as coisas são possíveis para Deus, mas aqui nós temos algo que não era possível para Deus. God can do nothing against his own nature. Deus não pode fazer nada que seja contrário à sua natureza. The atonement was necessary, and so Christ had to drink the cup of suffering so that we would be saved. A expiação era necessária e, portanto, Cristo precisava beber o cálice da ira para que nós pudéssemos ser salvos. If the atonement was not necessary, then the Father would have answered Christ's prayer by withdrawing the cup from him. Se a expiação não fosse necessária, o que o Pai teria feito? Ele teria atendido a oração de Cristo, retirando dele o cálice da sua ira. Next, I want to draw your attention to Romans 5, verse 8. Em seguida, quero mostrar a vocês Romanos 5, verso 8. God commendeth his love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. God is displaying and manifesting his love through the death of the cross. Deus está exibindo e demonstrando o seu amor para conosco pela morte de Cristo. If it was not necessary for Christ to die on the cross, this would be a very extravagant and extreme way of showing the love of God.
Se a morte de Cristo não fosse necessária, essa seria uma maneira muito estranha de se demonstrar amor. The next passage I wish to draw your attention to is Galatians 3, verse 21. Mais uma passagem em Gálatas 3:21. Is the law then against the promises of God? God forbid. For if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. If there was any other way whereby people could have been saved, then that would be the way of salvation. Se houvesse alguma outra maneira pela qual as pessoas pudessem ser salvas, então essa certamente seria a forma de salvação. If people could have been saved by keeping the law, then righteousness would be obtained by keeping the law. Se a justiça pudesse ser obtida pela fé, por guardar a lei, então o caminho da salvação seria guardar a lei. So obviously there is no other way but the atonement. Então, obviamente, não existe nenhum outro caminho de salvação senão a expiação. Next, look at Hebrews 2, verse 10. Em seguida, vamos olhar para Hebreus 2, versos 10. For it became him, for whom are all things, by whom are all things, and bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. It was essential for God to make the captain of our salvation, the Lord Jesus Christ, perfect through suffering. Era essencial que Deus fizesse com que o capitão da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo, fosse aperfeiçoado por meio dos seus sofrimentos. He could only be the perfect Savior by suffering. Ele só poderia ser o nosso perfeito Salvador ao sofrer. Finally, I wish to draw your attention to Hebrews 9, verses 22 and 23. Por último, quero ler com vocês Hebreus 9, 22 e 23. Without the shedding of blood, there is no remission. Sem o derramamento de sangue não há remissão. There's no cleansing away of sin, but by the shedding of blood. Não existe nenhuma maneira de se perdoar pecados senão pelo derramamento de sangue. The blood of bulls and of goats cannot take away sin. O sangue de bodes e touros não pode remover pecados. It required something far more valuable. Era exigido algo muito mais valioso. And there's nothing more valuable than the blood of the Lord Jesus Christ. E não havia nada mais valioso do que o sangue do Senhor Jesus Cristo. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Salvation can only be ours through Jesus shedding his blood. A salvação só pode se tornar nossa se Jesus Cristo derramou o seu sangue. So we see that the atonement was necessary and there is no other way whereby sinners could be saved. Então nós vemos que a expiação era necessária e que não há nenhum outro modo pelo qual os pecadores podem ser salvos. God could not just forgive sin and remain God. Deus não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados e continuar sendo Deus. Next, I want us to look at the nature of the atonement. Em seguida, eu quero pensar com vocês sobre a natureza da expiação. And first of all, the nature of the atonement is obedience. E, em primeiro lugar, a natureza da expiação é obediência. When we think of the Old Testament, as one theologian put it, we know that Christ is on every page of the Old Testament. Quando nós pensamos sobre o Antigo Testamento, nós temos de lembrar a frase de um teólogo que disse que Cristo está em cada página do Velho Testamento. And yet, if we were to think of one passage in the Old Testament more than any other, which speaks of the work of Christ, surely it would be Isaiah 53. Mas se nós tivéssemos de pensar num único capítulo da Bíblia que expressasse na maior grandeza a obra de Cristo, certamente seria Isaías 53. There we see in verse 11, by the knowledge of him shall my righteous servant justify many. Lá no verso 11 nós lemos que com o seu conhecimento o meu servo justo irá justificar muitos.
So Christ is presented to us there as the servant of the Lord. E naquele capítulo o Senhor Jesus é apresentado a nós como o servo do Senhor. He who was king and master became a servant to save us. Aquele que era rei e senhor se tornou um servo para nos salvar. And when he came into this world, he said, I delight to do thy will, O my God. E quando ele veio a este mundo, ele disse: o meu prazer é fazer a tua vontade, ó Senhor. So Jesus is obedient to the Father in the atonement. Então, na expiação, Jesus foi obediente ao seu Pai. John in his gospel lays great stress on the atonement as being obedience. João, em seu evangelho, enfatiza muito esse aspecto da expiação enquanto obediência. In chapter 6, verse 38, he says, For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of my Father who sent me. Em João 6,38 ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. He had received a commandment from the Father. Ele recebeu um mandamento do seu Pai. He says of his life, No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Ele diz a respeito da sua vida: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Tenho poder para entregá-la, tenho poder para reavê-la, e este mandamento eu recebi do meu Pai. It's important to remember that Christ didn't die out of helplessness. É importante nós lembrarmos que Cristo não morreu como alguém desamparado ou sem escolha. He didn't die from loss of blood or strangulation. Ele não morreu por falta de sangue, por estrangulamento. He only died because he gave himself to death. Ele apenas morreu porque ele entregou a sua vida. He was actively laying down his life. Ele estava ativamente entregando a sua vida. He gave a great shout before he died to show that he still had strength. Ele deu um grande brado antes de morrer para mostrar que ainda tinha plena força. And then he dismissed his spirit to the Father. E então ele confiou o seu espírito nas mãos do Pai. He was obedient unto death. Ele foi obediente até a morte. Next, thinking of Romans 5, verse 19. By one man's disobedience many were made sinners, and by the obedience of one shall many be made righteous. Em seguida, pensemos em Romanos 5,19. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. There we see that Adam's first sin was essentially disobedience. Ali, nesse texto nós vemos que o primeiro pecado de Adão foi essencialmente desobediência. And in opposition to that, the work of Christ was essentially obedience to God. E em contraste com isso, a obra de Cristo é essencialmente obediência a Deus. Last night we looked at the passage Philippians 2 verses 5 to 11. Na noite passada nós vimos Filipenses 2. There we saw that he who was in the form of God and essentially God made himself a servant. E ali nós vimos que aquele que subsistia em forma de Deus e que era igual a Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus e tomou a forma de servo. He humbled himself to become indeed a slave, a doulos, and was obedient unto death. Ele se humilhou ao ponto de se tornar um escravo e foi obediente até a morte. How amazing it is to think of Christ humbling himself for you and me. Que coisa maravilhosa é pensarmos no Senhor Jesus Cristo se humilhando em meu favor e em seu favor. In Hebrews 5 verses 8 to 9 we see that though he was a son, yet he learned obedience through the things which he suffered. Em Hebreus 5, versos 8 e 9, nós aprendemos que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. He was the Son of God who said, I and my Father are one. Ele é o Filho de Deus, aquele que podia dizer, eu e o meu Pai somos um. He said, He who sees me sees the Father. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. And yet he learned obedience. E ainda assim ele aprendeu obediência. It's not that he was disobedient to begin with, Isso não significa que ele havia sido desobediente antes, but rather he learned how hard it is to be obedient. mas significa que ele aprendeu quão difícil é ser obediente. And he was obedient to the very end. E ele foi obediente até o final. And so we see that the work of the atonement is essentially
obedience to God. E então nós vemos aqui que a obra da expiação é essencialmente uma obra de obediência a Deus. Now, there are two kinds of obedience with regard to Christ. Agora, com respeito a Cristo, existem dois tipos de obediência. There's his active obedience and his passive obedience. Existe a sua obediência ativa e a sua obediência passiva. The active obedience refers to his obedience to the commandments of God. A sua obediência ativa se refere à sua submissão aos mandamentos de Deus. And his passive obedience refers to his suffering. E a sua obediência passiva se refere aos seus sofrimentos. Jesus was the lawgiver who spoke the law of God on Mount Sinai in the presence of Moses and Israel. Jesus é o legislador da lei de Deus. Ele é aquele que entregou a lei a Moisés no Monte Sinai. And yet Galatians 4 verse 4 tells us that he was made under the law himself. E ainda assim, Gálatas 4 nos ensina que ele foi sujeito à lei de Deus, que ele se colocou debaixo da lei. God doesn't ask us to do things that he himself would not do. Deus não nos ordena a fazer coisas que ele próprio não faz. And the Lord Jesus Christ is the only one who kept the law perfectly. E o Senhor Jesus Cristo foi o único que guardou a lei de Deus perfeitamente. He kept the moral law and the ceremonial law and the civil or judicial law. Ele guardou a lei moral e guardou também a lei cerimonial e a lei civil ou judicial. And so he was perfectly righteous. E assim ele foi perfeitamente justo. And in justification he gives to you and me that righteousness. E na justificação ele concede a mim e a você essa justiça. In the great exchange he takes your sins upon himself and he gives to you his perfect righteousness. Nessa grandiosa transação, ele toma sobre si a sua injustiça, o seu pecado, e põe sobre você a justiça dele. Clothed in the righteousness of Christ, even God himself can see no spot in his children. Agora que estamos cobertos com a justiça de Cristo, nem mesmo o próprio Deus pode ver em nós nenhuma mancha de pecado. His passive obedience refers to his sufferings for you and me. A sua obediência passiva, então, se refere aos seus sofrimentos por mim e por você. There's a danger in the term that we might think that Christ was passive and a helpless victim. Esse termo, obediência passiva, é um pouco perigoso porque ele pode dar a ideia de que Jesus era como uma vítima passiva e sem ter saída. He was a priest who was actively offering up himself. Mas em vez disso, Jesus era um sacerdote que estava oferecendo a si mesmo. There's also the danger of thinking that his passive sufferings were only the sufferings of Calvary. Existe também o perigo de pensar que o seu sofrimento passivo foi apenas o sofrimento do Calvário. But his passive sufferings included his whole life. Mas os sofrimentos de Cristo incluíram toda a sua vida. There was sufferings in him being born in a stable and having his first bed as a manger. Ele sofreu ao nascer num estábulo e ter como seu primeiro berço uma manjedoura. There was sufferings in him constantly being tempted by a creature, the devil. Ele sofreu ao ser constantemente tentado por uma criatura, o diabo. There was sufferings in all the opposition that he had to face from men all the days of his life. Ele sofreu na oposição dos homens que enfrentou durante toda a sua vida. And then, of course, there was the sufferings of his death. E então, obviamente, houve os sofrimentos da sua morte. We have remission of sins because he suffered the punishment that our sins deserve. Nós só temos remissão de pecados porque ele sofreu a punição que era devida aos nossos pecados. You and I, as sinners, deserve to suffer in hell forever. Eu e você somos pecadores e merecemos sofrer eternamente no inferno. But Christ suffered hell on the cross. Mas Jesus sofreu o inferno na cruz. There was an intensity in his sufferings because he was the Son of God. Havia uma intensidade no seu sofrimento pelo fato de ele ser o Filho de Deus. He suffered intensively what we would suffer extensively to the
endless ages of eternity. Ele sofreu intensivamente aquilo que nós sofreríamos extensivamente passando a eternidade no inferno. And upheld by the Holy Spirit, and because he was the Son of God, he was able to bear that suffering for us. Então, sustentado pelo Espírito de Deus e pelo fato de ele ser o próprio Filho de Deus, ele suportou todo o sofrimento devido eternamente a nós na cruz. So we see then that there were these two elements in his suffering. There was this element of obedience, first of all. Então nós vemos que, em primeiro lugar, a expiação é a obediência, esse é o primeiro elemento. And the next element is sacrifice. O segundo elemento da expiação é o sacrifício. Sacrifice is a very prominent and important element in the atonement, and that is stressed throughout the Old Testament. O sacrifício é um elemento muito importante para nós entendermos a expiação e ele é enfatizado em todo o Velho Testamento. The first sacrifices are offered in Genesis 3 in the Garden of Eden. Os primeiros sacrifícios na Bíblia são oferecidos em Gênesis 3, ainda no Jardim do Éden. You remember that Adam and Eve had sinned and they were feeling naked in the presence of God. Vocês se lembram que Adão e Eva haviam pecado e eles se sentiam nus na presença de Deus. It's not that they felt naked in the presence of one another, they were man and wife. Não é que eles se sentiram nus na presença um do outro, eles eram marido e mulher. But they were naked before God and ashamed of their sins. Mas eles estavam nus na presença de Deus, envergonhados por causa dos seus pecados. They tried to cover themselves with fig leaves. Eles tentaram se cobrir com folhas de figueiras. But God took animals and killed them and skinned these animals and made clothes for Adam and Eve. Mas Deus matou alguns animais e com a pele desses animais fez roupas para Adão e Eva. The word for atonement, the Hebrew word in the Old Testament, is the word kefer, which means covering. A palavra hebraica para expiação no Antigo Testamento significa cobertura. These animals died in order to provide a covering for Adam and Eve. Esses animais, eles morreram para servirem de cobertura para Adão e Eva. They were only a covering for Adam and Eve because the Lord Jesus Christ was going to die for them. Mas Adão e Eva só podiam se cobrir com a pele daqueles animais porque o Senhor Jesus Cristo haveria de morrer por eles. Christ was there in the Garden of Eden, and he was there performing these things to show what he was going to do. O Senhor Jesus Cristo, ele estava presente no Jardim do Éden e ele estava ali mostrando o que ele haveria de fazer na cruz. He is our great covering and our wonderful hiding place. Ele é a nossa grande cobertura e o nosso sublime esconderijo. In Genesis 4 we come to Abel and Cain offering sacrifices to God. Em Gênesis 4, nós então vemos Abel e Caim oferecendo sacrifícios a Deus. They offered different sacrifices, and Abel's sacrifice was accepted and Cain's was rejected. Eles ofereceram sacrifícios diferentes e o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim foi rejeitado. Why was Cain's sacrifice rejected? Por que o sacrifício de Caim foi rejeitado? It wasn't any less valuable. It wasn't any less valuable. Ele não era de nenhuma maneira menos valioso, But it didn't have blood in it. mas não havia sangue nele. The only valuable sacrifice is the one that points to Christ. O único sacrifício realmente valioso é aquele que aponta para o sacrifício de Cristo. He is our atonement and our covering. Ele é a nossa expiação e a nossa cobertura. And then we come to Noah. E então nós chegamos até Noé. You remember that when Noah came out of the ark, the first thing he did was to offer a sacrifice to God. Vocês se lembram que a primeira coisa que Noé fez quando desceu da arca foi oferecer sacrifícios a Deus. When he came out of the ark and he looked around, it must have been an awesome sight to think of all these people who had died. Quando ele desceu da arca, deve ter sido uma visão assombrosa olhar para o mundo depois de tantas pessoas terem morrido. The whole world had been washed clean of sinners. O mundo inteiro havia sido lavado e purificado dos pecadores. But Noah knew he was a sinner too. Mas Noé sabia que ele também era um pecador. But his hope was in the Lord Jesus Christ. Mas a esperança dele estava no Senhor Jesus Cristo. So the first thing he did when he came out of the ark Então was to offer a sacrifice. A primeira coisa que ele fez quando desceu da arca foi oferecer um sacrifício. And then we read of Abraham, Isaac, and Jacob, how they set up altars to the Lord.
E então nós lemos sobre Abraão, Isaque e Jacó e vemos eles construindo altares ao Senhor. When Israel came out of Egypt, God gave to them sacrifices. Quando Israel saiu do Egito, Deus deu a eles o sistema de sacrifícios. They had burnt offerings and sin offerings and peace offerings. Havia holocaustos, ofertas pelo pecado, ofertas pacíficas. I'd like us to think a little about the Day of Atonement because it was, in many ways, the most important day in Israel's calendar. Eu queria pensar um pouco com vocês sobre o dia da expiação, que talvez fosse, num sentido, o dia mais importante do calendário de Israel. First of all, the high priest had to wash himself. Em primeiro lugar, o sumo sacerdote precisava purificar a si mesmo. He was a sinner and needed to be cleansed. Ele era também um pecador e precisava ser purificado. But water alone would not do. Mas a lavagem de água não era suficiente. He had to take a bullock and kill it and take its blood and enter into the Holy of Holies and sprinkle it upon the mercy seat. Ele precisava então matar o animal, tomar o seu sangue, entrar no Santo dos Santos e aspergir aquele sangue sobre o altar, Only sobre one, a tampa do propiciatório. only one day in the year he was allowed to go into the Holy of Holies. Apenas num dia do ano era permitido que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos. And first of all, he made atonement for his own sin. E em primeiro lugar ele tinha de fazer expiação pelos seus próprios pecados. But our Lord Jesus Christ is the perfect high priest, and therefore, because he's sinless, he doesn't need any sacrifice for himself. Mas o Senhor Jesus Cristo, nosso perfeito sumo sacerdote, ele é sem pecado, ele é perfeito e por isso não precisa fazer expiação por si mesmo. But then the high priest took two goats for the people's sin. Mas então o sumo sacerdote, ele tinha de tomar 2 bodes para fazer expiação pelo povo. Every day they needed sacrifices to be offered for their sins. Todos os dias em Israel havia sacrifícios pelos pecados. Every morning and every evening a lamb was offered to God in sacrifice. Todo dia de manhã e no fim da tarde eram feitas ofertas pelo pecado. But there was also that one special day in the year, the Day of Atonement. Mas então havia esse dia especial, único no ano, o dia da expiação. 2 goats were taken, one to be a sin offering and the other to be a scapegoat. 2 bodes então eram trazidos, um para ser oferecido como sacrifício e o outro bode emissário expiatório. First of all, the high priest placed his hands on the head of the goat that was to die and confessed the sins of the people. Em primeiro lugar, o sumo sacerdote colocava a sua mão sobre o bode que seria morto e ali ele confessava os pecados do povo. In that way, he was symbolically transferring the sins of the whole congregation upon this goat. E assim ele estava simbolicamente transferindo os pecados de toda a congregação para aquele animal. And then the goat was killed as a sin offering. E então o bode era morto como uma oferta pelo pecado. And then the priest took the blood of the goat and went into the Holy of Holies and sprinkled it upon the mercy seat and before the mercy seat. E então o sumo sacerdote pegava aquele sangue, entrava no Santo dos Santos e aspergia sobre o propiciatório e diante do propiciatório. In that way, he made atonement for the sins of the people. E assim ele fazia expiação pelos pecados do povo. And then the scapegoat, the live goat, was taken. Mas então o bode vivo, o bode emissário era tomado. Again, the priest laid his hands upon his head and confessed the sin of the people. Novamente, o sumo sacerdote colocava a mão sobre o animal e confessava os pecados do povo. And then the goat was led out into the wilderness and let go so that it would never be seen again. E então esse bode era enviado para o deserto e ele fugia e nunca mais era visto. And in that way, the goat carried away the sins of the people so that they would never meet them again. E dessa maneira, o bode levava embora os pecados do povo e o povo nunca mais se encontraria com seus pecados. Christ is both our sacrifice and our priest. Cristo é tanto o nosso sacrifício quanto o nosso sacerdote. He fulfills all these types of the Old Testament. Ele cumpre todos esses tipos do Antigo Testamento. He is the priest who represents our case before God. Ele é o sacerdote que apresenta a nossa causa diante de Deus. He offered the perfect sacrifice and he himself is the sacrifice. Ele ofereceu o perfeito sacrifício e ele próprio é esse sacrifício. John said concerning him when he saw him, "Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world." João Batista olhou para ele e disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Christ symbolizes both these goats. Cristo simbolizava esses dois bodes. He dies for our sin and he makes atonement for us. Ele morre pelo nosso pecado e ele faz expiação em nosso lugar. But he is also the scapegoat who takes our sin as far away as far as the east is from the west. Mas ele é também o bode emissário que leva o nosso pecado para longe de nós, tão longe quanto o Oriente dista do Ocidente. Our sin will never meet us again to condemn us. O nosso pecado nunca mais nos encontrará para nos condenar. And then Christ went into the Holy of Holies in heaven, taking his own blood, interceding for us. E então Cristo entrou no próprio Santo dos Santos no céu, levando o seu próprio sangue derramado em nosso favor. Having died on the cross, he then ascended into heaven and sprinkled, as it were, his blood upon the judgment seat. Ele, tendo morrido na cruz, subiu aos céus e, por assim dizer, aspergiu o seu sangue sobre o trono do julgamento. And that throne of judgment becomes a throne of grace because of the blood of Christ. E esse trono de justiça e de julgamento agora se tornou o trono de graça por causa do sangue de Jesus. Next we notice that the atonement is propitiation. Em seguida, nós vemos que a natureza da expiação é propiciação. Propitiation is a very important aspect of the atonement. A propiciação é um aspecto muito importante da expiação. It's rather interesting that in modern English translations of the Bible that this word propitiation is missing. É interessante que nas traduções modernas da Bíblia para o inglês, essa palavra propiciação tem sido substituída. But it's a very important concept. Mas é um conceito muito importante. In 1 John 4:10 it says, "Herein is love, not that we loved God, but he loved us and sent his son to be a propitiation for our sins." Em 1 João capítulo 4, nós lemos que nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. So what is the meaning of propitiation? Qual é o significado de propiciação? It's an action taken to gain back the favor of somebody you have wronged. É uma ação que tem por objetivo ganhar de volta o favor de alguém a quem você agrediu. In our culture in Britain, we might, for example, take a box of chocolates or a bouquet of flowers to somebody that we have upset. Na nossa cultura, por exemplo, pode ser comum você dar uma caixa de chocolate ou um buquê de flores para alguém que está com raiva de você. But how can the divine wrath be appeased? Mas como a ira divina pode ser aplacada? It can only be appeased through the atoning sacrifice of Christ. Ela só pode ser aplacada pelo sacrifício expiatório de Cristo. What is the origin of the propitiation? Qual é a origem da propiciação? It's important to remember that it all starts with God. É importante lembrar que tudo começa com Deus. I remember in my youth thinking that God was there angry with us, and then Christ came along and he turned God to love us. Na minha juventude, eu tinha a ideia de que Deus estava lá irado comigo, e então Cristo se colocava no meio e então fazia as pazes entre mim e Deus. But no, the propitiation is to be found starting in God himself and in God's love for us. Mas não é assim. A propiciação tem que ser vista como tendo a sua origem na iniciativa do próprio Deus. Remember John 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten son. Você deve se lembrar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. So God's amazing love is behind the propitiation. Então é o maravilhoso amor de Deus que está por trás da propiciação. So what is the nature of the propitiation? E qual é a natureza da propiciação? The Son of God propitiates the divine wrath. O Filho de Deus faz propiciação e aplaca a ira divina. He takes our sin upon himself and gives us his righteousness. Ele toma o nosso pecado sobre si e então nos concede a justiça dele. He then turns, as it were, God's wrath upon himself, turns it away from us onto him. E então ele como que desvia a ira de Deus que vinha sobre nós e faz com que caia sobre ele. He suffers our hell, sacrificing himself in our place.
Ele sofre o nosso inferno, sacrificando a si mesmo em nosso lugar. He was made sin for us, that we might be made the righteousness of God in him. Ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Christ redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. And then we notice the effect of propitiation. Então observemos o efeito da propiciação. By this propitiation we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Por esta propiciação nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 1 John 2, verse 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, 1 João 2. What is our response to this propitiation? Qual é a nossa resposta a essa propiciação? We are called upon to receive it and to believe in it and to rejoice in it. Nós somos chamados a receber, a abraçar e a nos alegrar nessa propiciação. And we are called upon to proclaim it to others in our mission as a church. E nós somos também chamados a proclamar essa propiciação a outras pessoas, sendo isso a nossa missão como igreja. The next side of the atonement that I'd like to deal with is reconciliation. O outro aspecto da expiação que eu quero também abordar é a reconciliação. Reconciliation is making peace. Reconciliação é fazer as pazes. The Arminian gospel is God loves you and you should believe in him. Muitas pessoas acham que evangelizar é dizer Deus ama você, você precisa crer nele. But the scriptural position is that God is angry with sinners every day. The scriptural position is that God is angry with sinners every day. Essa é a posição arminiana, mas a posição bíblica é a posição de que Deus está irado com os pecadores todos os dias. Ephesians 2 verse 3 says that we were children of wrath, even as others. Efésios 2 verso 3 diz que nós éramos filhos da ira, como também os demais. Being under the divine condemnation and curse, we need God to reconcile us to himself. Estando debaixo da ira e da condenação de Deus, nós precisamos que o próprio Deus faça essa reconciliação conosco. And when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son. Mas nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus na morte do seu filho. So here we see that reconciliation is an act of God. Então aqui nós vemos a reconciliação como um ato de Deus. It's important to notice that in the Greek it's the aorist tense that's used, which means that it's an action in the past, a one-off action. É importante saber que no grego o tempo verbal designa uma ação que foi feita no passado de uma vez por todas. God reconciled us to himself 2,000 years ago through the cross. Deus se reconciliou conosco 2000 anos atrás na cruz. Another important passage in dealing with reconciliation is 2 Corinthians 5 verses 18 to 21. Uma outra passagem importante quando falamos sobre reconciliação é 2 Coríntios 5, versos 18 a 21. There we see that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them. Ali nós vemos que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. And God has committed to us the word of reconciliation. E Deus então nos confiou a palavra da reconciliação. We are to be ambassadors for God, proclaiming this word of reconciliation to sinners. Nós então somos embaixadores em nome de Cristo, chamando os pecadores a se reconciliarem com Deus. So again you see that the emphasis is upon God doing it for us. Então vocês veem que a ênfase toda está em Deus se reconciliando conosco. And reconciliation is a finished work of God. E a ênfase também está nessa reconciliação como uma obra acabada de Deus. Christ bears our sin, being made sin for us, so that we are reconciled to God. Cristo foi feito pecado por nós e assim nós fomos reconciliados com Deus. And reconciliation is the work of a judge, not imputing their trespasses unto them. A reconciliação é como a obra de um juiz, não imputando aos homens as suas transgressões. And the word of reconciliation is not what we will do
for God, but rather what he has done for us. E a palavra da reconciliação não é o que você deve fazer para Deus, mas o que Deus fez por você. And by faith we accept this reconciliation. E então, pela fé, nós aceitamos essa reconciliação. And God gives us faith, it is the gift of God. E Deus é quem nos dá a fé, que é um dom de Deus. So we see that there are these different aspects to atonement. Então nós temos visto esses diferentes aspectos da expiação. There's obedience, and there's sacrifice, there's propitiation, and there's reconciliation. A obediência, o sacrifício, a propiciação e a reconciliação. Next, I'd like us to notice the perfection of the atonement. Em seguida, eu quero falar com vocês sobre a perfeição da expiação. The work of the atonement is completed, it is perfected. A obra da expiação, ela está completa, está acabada. When Jesus said, "It is finished," it was finished. Quando Jesus disse, está consumado, estava consumado. We find very interesting words in Hebrews 1, verse 3. Nós vemos palavras muito interessantes em Hebreus 1, verso 3. When he had purged our sins, he sat down on the right hand of the Majesty on high. Quando ele tinha feito a purificação dos pecados, ele então se assentou à direita da majestade nas alturas. Notice that our sins were purged away 2,000 years ago before Christ ascended up to heaven. Observem que a purificação dos nossos pecados aconteceu 2000 anos atrás, antes de Cristo subir aos céus. The atonement has happened. It's a once for all event. A expiação aconteceu e é um evento de uma vez por todas. The Roman Catholic Mass is an attack upon the finished work of Christ. É por isso que a missa católico-romana, ela é um ataque contra a expiação de Cristo. Day after day, this sacrifice is offered up to God. Porque dia após dia, os padres fazem sacrifícios a Deus. The work of Christ on the cross is not regarded as sufficient. E assim, a obra de Cristo na cruz não é considerada suficiente. But as we see in Hebrews 10, verse 14, by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Mas como nós lemos em Hebreus 10, 14, Cristo com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. So by that one sacrifice, Christ has finished the work and perfected us. Então, por meio daquele único sacrifício, Cristo completou a sua obra e nos aperfeiçoou para sempre. It is very wrong to try and add to the work of Christ. Nothing can be added to it. É algo extremamente errado tentar acrescentar a obra de Cristo e não considerá-la perfeita. The price of our redemption has been paid. O preço da nossa redenção já foi pago. The last penny of our ransom has been paid to God. O último centavo da nossa dívida foi pago a Deus. And nothing can be added to the work of Christ. E nada mais pode ser acrescentado à obra de Cristo. Next, I'd like us to look at the particular atonement. Em seguida, eu quero falar com vocês sobre a expiação particular. For whom did Christ die? Por quem Cristo morreu? Many say he died for everyone. Muitos dizem ele morreu por todos. But if he died for everyone, then he was obedient for everyone and offered a sacrifice for everyone. Mas se é verdade que ele morreu por todos, então ele foi obediente por todos e ele fez um sacrifício por todos. If he died for everyone, then he propitiated everyone and reconciled everyone to God. Se ele morreu por todos, então ele fez propiciação por todos e ele reconciliou todos com Deus. If he died for everyone, the ransom price for all is paid. Se ele morreu por todos, então o preço da libertação de todos foi pago. And if he died for everyone, then everyone will be saved. E então, se ele morreu por todos, então todos teriam de ser salvos. But we know that there's a broad road that leads to destruction, and many are on that road. Mas nós sabemos que é largo o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que trilham esse caminho. The Arminian argument is that Christ made atonement for all, and those who believe in him will be saved. O argumento arminiano é que Cristo morreu por todos, mas que apenas aqueles que creem serão salvos. But if that is the case, then it's not Christ who saves us, but we ourselves who save ourselves by our faith. Mas se isso fosse verdade, então não é o sacrifício de Cristo que nos salva, mas somos nós mesmos por meio da nossa fé.
He died for everyone, but we save ourselves by believing. Ele morreu por todos, mas somos nós quem nos salvamos quando cremos. So faith is not the instrument of salvation, but faith is the ground and foundation of our salvation. Então, de acordo com esse pensamento, a fé não é mais o instrumento da salvação, mas é o fundamento, a base da própria salvação. So faith becomes a work of which we can glory. E desse jeito, a fé se torna uma obra e nós podemos nos gloriar nela. And Christ, instead of saving us, just makes us savable. E aí Cristo, em vez de realmente nos salvar, ele apenas nos torna passíveis de salvação. But more than that, Christ suffered for the sins of many who will perish. E o pior de tudo, se isso fosse verdade, Cristo teria sofrido por muitos que irão sofrer de novo no inferno. But also, if Christ suffered for the sins of all people, then he suffered for the sins of those who were already in hell from Old Testament times. E se isso fosse verdade, também seria verdade que Cristo sofreu pelos pecados de pessoas que já estão no inferno, aqueles que morreram no Antigo Testamento. And it would also mean that sins were punished twice. Christ being punished for our sins, and then those who end up in hell being punished for their own sins. Isso significaria, então, que o mesmo pecado está sendo punido duas vezes, porque Cristo foi punido por esse pecado na cruz, e agora o pecador está sendo punido de novo no inferno. And if God did that, God would be unjust. E se Deus fizesse isso, Deus então seria injusto. Universal atonement takes the glory away from Christ and gives it to us. A doutrina da expiação universal, então, rouba a glória de Cristo e coloca essa glória em nós. We can boast because we are better than others in that we believed in Jesus. Nós então podemos nos orgulhar porque nós somos melhores do que os outros, já que nós fizemos a escolha de crer. Particular atonement really stands and falls with the other doctrines of Calvinism. De fato, a doutrina da expiação limitada fica de pé ou cai junto com as outras doutrinas do calvinismo. The Bible makes plain that God is an elect. A Bíblia deixa muito claro que Deus tem os seus eleitos. These were given to Christ before the foundation of the world. Os eleitos foram dados pelo Pai a Cristo antes da fundação do mundo. Christ then came and suffered and died for them, saving them. Cristo então veio ao mundo, sofreu e morreu por eles para salvá-los. And then when God's time came, he sent his Spirit applying that redemption to our hearts. E então, quando chegou o momento certo, Deus envia o seu Espírito Santo para aplicar a obra de Cristo em cada coração. By nature we are dead in sin and dead to God. Pela natureza, nós somos mortos no pecado e mortos para Deus. We would never repent and believe in Jesus unless God brought us to life and gave us the grace to do so. Nós jamais iríamos nos arrepender dos nossos pecados ou crer em Cristo se o próprio Deus não nos desse o dom de crer e nos arrepender. He must resurrect us from being dead in sin and give to us the gift of faith. Deus precisa nos dar nova vida, Ele precisa nos ressuscitar da morte e nos dar o dom da fé salvadora. There are some verses, though, in the scripture which seem to teach universal atonement. É verdade que existem alguns versículos na Bíblia que parecem ensinar a expiação universal. For example, we've quoted already 1 John chapter 2 and verse 2. Nós já citamos 1 João 2:2. He is a propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. What is meant by the sins of the whole world there? O que significa ali os pecados do mundo inteiro? It means not just the sins of John and of the Jews, but the sins of people from all nations and all backgrounds. Significa não apenas os pecados de João, os pecados dos judeus, mas os pecados daqueles que estão espalhados por todas as nações e são eleitos. Another similar passage is 1 Timothy 2, verses 3 to 6. Uma passagem semelhante é 1 Timóteo 2, 3 a 6. There we see that God is the Savior of all men, who will save all. God our Savior, who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due season.
Ali nós lemos que Deus, o nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, pois existe um único Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, que deu a si mesmo como resgate por todos, o que deve ser testificado em tempo oportuno. Again, he is the ransom for all, in that he is a ransom for people of all nations. Mais uma vez, o significado de que ele é um resgate por todos significa que ele é um resgate por pessoas de todas as nações. And he's the ransom for all, in that there's no other ransom that can be looked to but Jesus Christ. E significa também que, sendo ele o único resgate de todos, todos precisam olhar para ele para ter então a salvação. Jesus makes plain in his high priestly prayer that there were certain people given to him by his Father. Jesus deixa claro na oração sacerdotal em João 17 que o Pai tinha dado um grupo específico de eleitos a ele. He says in John 17:6, I pray not for the world, but for those whom thou hast given me out of the world. Em João 17:6 ele diz: eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo. He came for those whom he was given, and he made intercession for them. Ele ora e faz intercessão por aqueles que o Pai deu a ele. The good shepherd lays down his life for the sheep, not for the goats. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas e não pelos bodes. He says, I know my sheep and they are known of mine. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. The church of God is composed of those redeemed and purchased by the blood of Christ. A igreja de Deus é composta daqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus. If we were to take one verse which more than any other makes plain that Christ died only for his elect, then that verse, I believe, is Acts 20:28. Se nós tivéssemos de escolher um único versículo da Bíblia que claramente ensina que Cristo morreu apenas pelos seus eleitos, eu creio que seria Atos 20:28. There we're told about the flock of God, the church of God and the flock of God which he purchased with his own blood. Ali nós lemos que a igreja de Deus, ou o rebanho de Deus, consiste daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. The church of God is different from the world in that it has been purchased by the blood of Christ. A diferença entre a igreja de Deus e o mundo é que a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Finally, I would like us just to notice that the limited atonement does not take away from the free offer of the gospel. Por último, eu quero então dizer que a doutrina da expiação limitada, ela não exclui a livre oferta do evangelho. Some people think if Christ died only for the elect, then you can't preach the gospel to everyone. Algumas pessoas pensam que pelo fato de Cristo ter morrido apenas pelos eleitos, você só pode pregar o evangelho para os eleitos. But our preaching of the gospel is not based on Christ making atonement for everyone. Mas a nossa pregação do evangelho não se baseia no fato de que Cristo fez expiação por todos. Our preaching of the gospel is based on the commission that we have been given by God. A nossa pregação do evangelho se baseia no mandamento, na comissão que nós recebemos de Deus. We have been given the great commission to go into all the world and teach all nations. Nós recebemos a grande comissão de ir por todo o mundo e ensinar todas as nações. Mark in his great commission is even clearer. Marcos, em sua versão da grande comissão, é ainda mais claro. Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. Aquele que crê e foi batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. So the gospel is to be preached to every man and woman in the world. Então, o evangelho precisa ser pregado a todo homem e a toda mulher no mundo. God has authorized us to proclaim the gospel to all. Deus nos autorizou a pregar o evangelho a todos. We believe firmly in the free offer of the gospel. Nós cremos firmemente na livre oferta do evangelho. But as we preach the gospel, we know that only the Holy Spirit can make people respond to it.
Mas à medida que nós pregamos o Evangelho, nós sabemos que apenas o Espírito Santo pode aplicá-lo e fazer o pecador responder ao Evangelho. But we can say to every man and woman in the world, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Mas nós podemos dizer a todo homem e a toda mulher no mundo, creia no Senhor Jesus e você será salvo. And I say to you today, to every one of you, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. E eu digo a cada um de vocês que está aqui nessa manhã, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Christ died on the cross to save sinners. Cristo morreu na cruz para salvar pecadores. Receive the Lord Jesus Christ and you will be saved. Receba o Senhor Jesus Cristo e você será salvo. So the atonement is our message in evangelism. Então a expiação é a mensagem que nós temos para evangelizar. We tell people Jesus died to save sinners. Nós dizemos às pessoas, Jesus morreu para salvar pecadores. He doesn't just make us savable, he saves us. Ele não apenas nos tornou passíveis de salvação, ele realmente nos salvou. Come to Christ and believe in Jesus and all your sins will be saved. Will be Venha, forgiven. venha a Cristo, creia e seus pecados serão perdoados e você será salvo. And so we proclaim the Lord Jesus Christ and him crucified. Então tudo que nós proclamamos é Jesus Cristo e este crucificado. Let's pray. Vamos orar. O Lord God, we give thanks that we have an atonement. Ó Senhor, nós damos graças por termos uma expiação. We thank thee that the Son of God, equal with the Father, was obedient unto death. Nós te agradecemos porque o Filho de Deus, igual ao Pai, foi obediente até a morte. We thank thee that he gave himself a ransom for many. Nós te agradecemos porque ele se tornou o resgate de muitos. And we thank thee that we have a gospel for the whole world. E nós te agradecemos porque temos um evangelho para o mundo inteiro. Help us to be faithful in making this gospel known. Nos ajuda a ser fiéis em tornar este evangelho conhecido. Grant that the Holy Spirit would use us to get this message to other people. Faz com que o Espírito Santo use cada um de nós para levar essa mensagem a outras pessoas. And we pray that we ourselves will rejoice in the finished work of Christ. E oramos então para que cada um de nós possa se alegrar na obra consumada de Jesus Cristo. Forgive us for all our sins, Perdoa-nos por cada um de nossos pecados. for Jesus' sake. Em nome de Cristo. Amen. Amém.